Olá! Você conhece alguém que abandonou um pet? Você sabia que isso é crime? Pois mesmo assim, o abandono de animais só aumenta no país. Segundo o Instituto Pet Brasil, existem quase 5 milhões de cães e gatos vivendo nas ruas. Na capital gaúcha, um estudo inédito de 2023 aponta que existem cerca de 32 mil animais nas mesmas condições. E vem crescendo também o estímulo à tortura na internet. Abandono e violência contra animais. Este é o tema do Sobre Nós desta semana. Cerca de 185 mil cães e gatos estão sob a tutela de aproximadamente 400 ONGs e lares temporários no país, segundo a pesquisa do IPB. E para falar sobre essa dura realidade de abandono e maus tratos animais, eu converso com Franciele Amaral, doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social, gerente da ONG 101 Vira-Latas de Viamão, e com Rogério Ramé, professor de Direito Animal e advogado animalista. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. E antes de a gente começar essa conversa, vamos conhecer um pouquinho do trabalho da ONG Vira-Latas. Fundada em 2004, nossa missão sempre foi resgatar, cuidar e encontrar lares amorosos para cães abandonados. Depois apareceram os gatinhos, mas cada um deles representa a nossa esperança de um futuro melhor, longe da fome e do abandono. Ao longo desse tempo, passaram por nossa vida colaboradores, voluntários, padrinhos, anjos. Pessoas que quase sempre aparecem quando achamos que não aguentaremos mais. E como que por milagre apontam soluções ou apenas oferecem apoio. E com o apoio de doadores, conseguimos ter uma lavanderia para manter as cobertas e roupinhas limpas e confortáveis para nossos amigos de quatro patas. Com as doações de tempo, dinheiro, tampinhas, conseguimos realizar um sonho, a reforma dos canis. Instalamos luzes em todo o sítio, câmeras de vigilância e agora conseguimos monitorar tudo, protegendo nossos bichinhos de pessoas que, infelizmente, às vezes surgem para fazer o mal. Confira o antes e depois das reformas. Bonito, né? Pois é, isso nos enche de orgulho. E para você que contribuiu com isso, nosso muito obrigada. Mas nossa intenção sempre foi ir além. Mais conforto, mais afeto, mais liberdade para nossos peludinhos. Enquanto nossos olhos ainda não podem admirar todas as mudanças que queremos fazer, a cada rabo abanando, a cada cura silenciosa, a cada história recomeçada, o essencial floresce. Porque há 20 anos fomos cativados por vidas que muitos não enxergavam. E seguimos aqui, dia após dia, cuidando do que é invisível, mas profundamente essencial. Quanta fofura, né? Tomara que sejam adotados logo por famílias que deem todo o amor e o carinho que eles merecem, né, Franciele? Maravilhoso o trabalho de vocês, parabéns. Obrigada. Quantas pessoas envolvidas nesse trabalho, né? E principalmente, qual é o custo para manter uma ONG funcionando com toda aquela estrutura? Essa é uma boa pergunta, porque a maior parte das pessoas pergunta se a gente recebe algum tipo de apoio governamental, apoio da prefeitura, e acaba que nós temos somente 3 fontes de renda, né? Nós temos a doação de pessoa física, a venda das tampinhas plásticas, que é uma fonte de arrecadação, e o nosso brechó beneficente. Então, através dessas 3 fontes, a gente tem que conseguir um valor de aproximadamente R$100 mil mensal para manter mais de 350 animais. É um custo bem alto. E quais são os principais gastos que vocês têm? Um gasto com quadro de funcionários, com estrutura, apoio jurídico, comunicação, tem luz, água, porque são muitos animais, gastos veterinários, medicamentos, vacina, porque existe um protocolo de saúde para manter um animal no abrigo, né? A gente não pode só acolher, a gente tem que prestar um atendimento veterinário, a gente tem que fornecer vacina, antiparasitário, tem todo um protocolo que a gente precisa cumprir, e esse protocolo ele tem gastos, né? Sim, sim. Rogério, eu queria entender um pouquinho mais do teu trabalho, né? Você é um advogado animalista. Nesse caso, quem é o seu cliente? É o animal, é o dono do animal? E como é que funciona essa prática do direito?
Bom, muito obrigado pelo convite, Clarice, é uma honra estar aqui no teu programa. É bom, a tua pergunta é boa, me oportuniza falar um pouco sobre o direito animal, sobre a advocacia animalista, que é um ramo novo do direito, embora os direitos animais a gente já possa afirmar que desde 88 estão previstos e reconhecidos na Constituição Federal do Brasil. Mas, basicamente, o advogado animalista é o advogado que escolhe atuar na proteção dos direitos animais e que vai, dentro do mercado de trabalho, se situar em segmentos específicos de proteção animal, tanto assessorando ONGs como a da Franciele, na defesa dos direitos dos animais que estão sob a tutela dela, buscando subsídio público para subsidiar as ações de proteção que eles fazem, quanto também em segmentos assim estruturais, entrar com ações contra o poder público para implementar políticas públicas em segmentos onde o poder público notoriamente está agindo com omissão no seu dever de proteção, e iniciativas privadas, conflitos condominiais que envolvam animais, conflitos familiares que envolvam animais, situações de dano aos animais em pet shops, em prestadores de serviço, em clínicas veterinárias. Então, o segmento é bem amplo, mas o que é mais importante o pessoal entender é que essa advocacia ela visa o reconhecimento dos direitos animais, tratar os animais não como objetos ou coisas, mas como sujeitos de direitos que são já por força do nosso ordenamento jurídico em vigor. Que coisa boa que existe esse direito animal. Franciele, quais as condições desses bichinhos quando eles chegam até vocês? As condições são variadas, né? Então, acontece muito abandono, né? Geralmente, os nossos animais eles chegam por pessoas que acabam encontrando eles em situação de vulnerabilidade e não tem como acolher e eles levam a nós. Então, curiosamente, agora, a Prefeitura de Viamão nos proibiu de acolher novos animais. Então, é muito difícil. E, quando eles vêm com um animal quase sempre ferido, precisando de cuidados veterinários, ou filhotes em situação de abandono. É bem complicado. Como eles chegam precisando de muitos cuidados, e aí agora a gente está com essa proibição, né? E a Prefeitura pede que a pessoa, para que a gente possa receber um animal, que ela custeie aquela questão do protocolo que a gente combinou, que a gente conversou, vacina, coleira contra a leishmaniose, que previne, né, que é uma zoonose que vem através dos mosquitos. Aí tem uma questão de custos. Só que, geralmente, a pessoa ela não está preparada para ter aqueles custos, porque aquele animalzinho não é dela. Sim. Ela encontrou numa situação de vulnerabilidade, ela quis ajudar e ela conta com a ONG. Então, é muito complicado explicar para as pessoas que a gente está nessa situação agora e que, se a gente não puder ajudar, quem ajuda? Às vezes a gente indica, então vai na prefeitura e fala. Aí a pessoa vai na prefeitura, não consegue ajuda e retorna para nós. O que a gente faz? A gente ajuda. Ok. Rogério, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, os casos de maus tratos a animais no Brasil, incluindo os que ocorrem na internet, aumentaram cerca de 1.400% desde 2021 para cá. Primeiramente, existe alguma explicação para esse aumento? O que está acontecendo com as pessoas e o que diz a lei sobre esses crimes? Clarissa, é importante o pessoal saber também que maus tratos contra animais, violências contra animais sempre ocorreram no nosso país. A gente tem também, fruto de uma conscientização coletiva, do uso das redes sociais com mais intensidade, de uma maior informação para as pessoas com relação e incentivos a denúncias, o que a gente percebe é um aumento nas denúncias. Então, essas estatísticas elas não necessariamente refletem um aumento de violência em si, mas um aumento de denúncia pelos fatos que sempre existiram. Claro que a gente percebe uma cultura de violência na sociedade atual, que vem desde discussões sobre diversos aspectos, inclusive relacionados a direitos humanos, muito preconceito, muita falta de capacidade de diálogo, e isso reflete, obviamente, numa cultura de violência humana sobre animais, a situação da potencialidade de uso da força, de dominação, de coisificar os animais, tratá-los como propriedade, como objeto, isso tudo influencia nessa cultura de violência. E o que a gente vê, de fato, é esse aumento significativo, inclusive com o uso de redes sociais, né, plataformas digitais, incentivando os novos crimes. Eu não diria que há uma mudança, uma cultura de violência aumentada.
ela é o reflexo dessa sociedade violenta que a gente tem hoje, e isso, obviamente, chega nos animais de forma muito direta. E a gente tem que usar os mecanismos que temos, inclusive de educação, para mudar essa realidade no nosso país. O abandono é uma prática de violência silenciosa, por exemplo. A gente precisa lutar contra o abandono e precisa, sim, buscar medidas de punição mais severas para que também a sociedade perceba que há uma resposta estatal a essa cultura de violência e que não fique simplesmente no não dá nada, como se costuma dizer na prática por aí afora, né? Então, eu vejo mais ou menos por aí que a gente tem muito trabalho a fazer. Existe, sim, uma necessidade de endurecer cada vez mais a punição e a educação cada vez mais ser fomentada para que a gente consiga uma mudança de cenário a médio prazo, no mínimo. Vou aproveitar esse gancho, Franciele, vocês têm um projeto bem bacana de conscientização, né? Na ONG. A gente está iniciando, né, um projeto junto às escolas, um programa educativo que visa realmente tratar a integração entre humanos e animais. Mais do que como se fosse uma disciplina para tratar dos animais, a gente gostaria que fosse integrativo, que o conhecimento e a integração com os animais se desse no dia a dia, em várias práticas, que não fosse hoje nós vamos aprender a cuidar dos animais. Então, o cuidado com os animais ele é um tema transversal que ele deve ser tratado nas diversas disciplinas e nos diferentes estágios do conhecimento. Certo. Volto a te perguntar, Rogério, o que prevê a legislação para esses tipos de crime hoje? Bom, a gente pode começar pela Constituição. A Constituição Federal ela veda a crueldade aos animais e impõe ao poder público, em geral, em todos os níveis federativos, deveres de agir para combater a crueldade contra animais. A crueldade é um conceito aberto. Isso foi densificado numa lei criminal federal, que é a Lei 9.605, que estabelece diversos crimes contra a fauna, e o mais conhecido deles é o crime de maus tratos a animais. O crime de maus tratos ele tem duas categorias. Houve uma mudança legislativa no ano de 2019, a partir do caso do cachorrinho Sansão, que teve as patinhas amputadas, lá em Minas Gerais, que gerou uma comoção nacional e fez com que o crime de maus tratos, quando praticado contra cão e gato, tenha uma pena aumentada. Hoje a pena é de 2 a 5 anos de reclusão e com reflexo na perda da guarda desse animal e ainda a possibilidade de imposição de uma multa para o infrator. Quando são outros animais as vítimas dos maus tratos, cavalo, boi, porco, enfim, qualquer outra espécie de animal, o crime de maus tratos é de uma categoria de repressão inferior. A pena é de 3 meses a 1 ano. Isso tem muita crítica, muito debate no nosso país de por que essa diferenciação de pena. A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco. Perfeito. Então, hoje, basicamente, a punição criminal é com 2 a 5 anos quando é cão ou gato, de 1 ano, de 3 meses a 1 ano, quando são outros animais vítimas do crime. Ok. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Sobre Nós, falando sobre abandono e maus tratos de animais. Agora vamos falar de uma situação que não é rara. Pessoas que começam a pegar animais de rua, mas exageram. Os acumuladores. Afinal, eles são considerados protetores, Franciele? Essa é uma situação bem delicada, Clarissa, porque a gente entende que essa vontade ela surge no intuito de ajudar, só que sem um auxílio e sem uma estrutura adequada, vira complicado e aí, às vezes, em vez de ajudar, eles acabam prejudicando os animais, que a gente já viu vários casos de acumuladores que os seus animais estavam em situação precária de saúde. Então, mas por que isso acontece? Isso é um sintoma de um problema estrutural, porque não existem políticas públicas suficientes para a proteção e acolhimento desses animais e a população se vê numa necessidade de tentar ajudar sem um suporte ou informação. E existe um número limite para essa pessoa ser considerada acumuladora? Depende do espaço físico que ela se encontra? Exatamente, depende do espaço e da estrutura que a pessoa vai ter e como ela vai conseguir sustentar também aqueles animais, porque eles precisam de cuidados, né?
cada animal vai ter uma necessidade especial. Existe um protocolo que todos os animais precisam ter por segurança, vacina, vermifugação. Então, tem que ver se a pessoa vai conseguir manter isso de forma adequada. E essa pessoa, Rogério, ela vai ser criminalizada, esse acumulador que, por alguma razão, está tentando ajudar esse animal, mas não está dando condições para isso? Clarice, esse é um tema complexo, tá? Porque, obviamente, que o crime de maus-tratos ele ainda é compreendido como um crime intencional. Tem que haver o dolo, a intenção de maltratar aquele animal, ou uma caracterização clara de uma omissão no dever de cuidado, os deveres relacionados a uma guarda responsável. Então, seria possível enquadrar um acumulador como alguém que está violando o dever de guarda responsável daqueles animais? Até é, mas, na prática, promotores de justiça, o Ministério Público, que é o titular da ação penal, tem uma sensibilidade, um olhar mais sensível para essa situação, entende que ali tem um problema social, como foi bem dito pela Franciele aqui, um problema, às vezes, de psicopatia não, de problema... emocional, alguma questão psicológica, eu quis dizer, né, que pode afetar a clarividência daquela pessoa no trato daqueles animais. Falta de recurso, vontade de ajudar excessiva, né, e isso gera a necessidade de um apoio por parte do Estado, inclusive psicológico, para o enfrentamento dessa conduta. Não é assim algo que tu possa, de cara, caracterizar como crime. Entende? Porque há um problema social grave envolvido. Claro. Clarissa, só trazendo um complemento, hoje a nossa ONG ela tem um programa de cadastramento de pequenos protetores para justamente a gente conseguir fazer essa manutenção. Quando é um pequeno protetor, quando ele está fazendo um trabalho correto, ou quando aí já vai para o caso do acúmulo de animais. Ah, perfeito. Mas deveria ter sido feito pela prefeitura, né, e não por uma ONG, mas... Exatamente. Rogério, é dever de todo cidadão denunciar casos de maus-tratos e abandono animal. E quem é que pode ou deve retirar esse animal, né, nessa situação de maus-tratos? Essa é uma boa pergunta. O dever ele é constitucional. Todos nós, como cidadãos, temos o dever de, sim, estando diante de uma situação de maus-tratos, constatando uma situação de maus-tratos, encaminhar junto aos canais de denúncia existentes hoje a denúncia da situação de maus-tratos e cobrar, acompanhar o procedimento e cobrar das autoridades públicas e policiais de segurança pública uma medida de proteção para aquele animal. A gente tem, na prática, situações complicadas no desdobramento da atuação policial no combate aos maus-tratos. Primeiro, porque o poder público não tem uma estrutura para receber esses animais em depósito fiel, digamos assim. O animal é retirado de um agressor, ele vai para onde? O delegado, o agente de polícia, o próprio fiscal da prefeitura, muitas vezes não tem onde colocar esses animais. E aí nós entramos num problema que nós estávamos falando aqui nos bastidores antes, que é o problema de usar as ONGs, a estrutura da proteção animal, já sucateada, que já luta com as armas que tem e com parcos recursos, ter que assumir em depósito esses animais, ficar numa incerteza jurídica de longo prazo de quando vai poder disponibilizar esse animal para adoção, se pode fazer medidas de controle de castração, por exemplo, sobre esses animais, porque há uma indefinição sobre o futuro dele. Ele vai, eventualmente, voltar para o agressor, ele vai ser colocado num abrigo público, e quem subsidia a guarda desse animal nesse período que esse animal fica sob a tutela de uma ONG, retirado de uma situação de maus-tratos pela polícia? Quer complementar? São problemas práticos que a gente enfrenta no país, né? A gente recebe vários pedidos de policiais com situações de maus-tratos, porque realmente, como o Rogério pontuou, o caso ele só pode ser, o animalzinho ele só pode ser retirado dos maus-tratos se tiver um local seguro para recebimento. E geralmente os abrigos públicos eles estão lotados, então eles recorrem às ONGs e geralmente vêm animais em situação de saúde debilitada ou animais bravis, que aí é uma outra problemática. Animais a gente recebeu uma situação bem complicada, uma pitbull que a gente teve que pagar para ela ficar num centro de adestramento de modificação comportamental, por causa que ela era um cachorro que era cometido a rinhas. Era feral, né? Exatamente. Ela continua, ela ficou, acho que uns 2 meses nesse centro, que teve um custo altíssimo para a ONG. E agora ela retornou
e está apta à adoção, mas uma adoção responsável, porque a gente não vai poder entregar a Afrodite para qualquer família, né? Então, é uma série de entrevistas e faz com que a adoção dela se torne cada vez mais difícil. Certo. E vale lembrar, né, a gente está falando aqui especificamente de cães e gatos. E como a gente comentou no primeiro bloco, existe uma infinidade de espécies de animais que sofrem maus tratos e também abandono. E eu queria entrar aqui num assunto muito importante que eu acho que o Rogério pode responder melhor, que eu não gostaria de deixar de falar sobre esse assunto, né? Que são os animais confinados para abate e consumo humano. Porque pouco se fala da crueldade sofrida por esses animais que estão na nossa mesa. Porque existe um grande interesse político e econômico por trás. E a gente sabe que mais da metade da população é carnívora. Existe alguma legislação para essa situação dos animais confinados para abate? Olha, infelizmente, no nosso país, ainda existe uma visão de que, inclusive de forma a proteger o meio ambiente, evitar a expansão agrícola, desmatamento de florestas, que o confinamento seria uma prática sustentável. A gente tem esse entendimento dentro de um segmento até de políticas públicas e de incentivo a esse tipo de prática. Sob o ponto de vista do direito animal, há uma evidente, uma flagrante violação à dignidade desses animais que são sencientes, sofrem, sentem como nós, como cães e gatos também, né? E exigiria-se do poder público um olhar mais humanizado e mais voltado ao reconhecimento da senciência animal para esses seres que são mantidos nesse sistema produtivo com essas práticas de confinamento. Na legislação, não há uma proibição específica. Inclusive, há incentivos fiscais, tributários para esse tipo de prática. O que há no plano da regulação, normas do Ministério da Agricultura e Pecuária, por exemplo, são exigências ligadas ao bem-estar desses animais. Só que a gente sabe que essas exigências de bem-estar, elas são vistas por um olhar muito antropocêntrico ainda, que não estende um real reconhecimento do sofrimento desses seres nesses contextos. Até porque ele vai ser morto, né? Então, talvez seja esse pensamento, bom, já que ele vai morrer, não tem que ter essa preocupação. Exato. Mas o básico de tudo, Clarice, é o pessoal entender e, eventualmente, poder exercer a sua cidadania nas escolhas que faz, inclusive alimentares, é de reconhecer que esses animais, nesse sistema de confinamento, eles não conseguem exercer o direito mais básico deles, que é exercer o comportamento natural da espécie, de ter relações sociais com membros da própria espécie, porque estão confinados, muitas vezes apartados da sua prole. E isso gera um sofrimento que talvez seja o sofrimento maior de todos para um animal senciente, né? Que é não poder exercer quem ele é, viver a vida que ele quer viver. Então, é por isso que no direito animal há uma resistência, uma luta contra esses modelos de confinamento para as espécies, inclusive as que são tidas como de produção ou para uso humano para outros fins, né? Certo. Gostei muito de falar sobre esse assunto. Franciele, vamos falar um pouquinho, né, para quem desconhece, quais são os principais critérios, não sei se é da tua ONG ou de todas as ONGs, se esses critérios são universais, para a adoção de cães e gatos. E quais são as características que dificultam a adoção desses bichinhos? Então, eu acho que aí cada instituição pode escolher seus próprios critérios, mas alguns são básicos, né? A gente precisa que sejam famílias responsáveis, que todos dentro daquela residência estejam confortáveis com a adoção, porque existe muita adoção por impulso. Uma pessoa vai sozinha e aí acha que era uma boa escolha, chega em casa com o animal e a família já não pensa dessa forma e acaba fazendo um abandono. Então, existe também um problema de repasse, que é quando alguém adota, percebe que não tem condições para ficar com o animal e não devolve para a instituição em que fez a adoção e resolve, eu tenho um amigo, eu tenho um parente que vai cuidar bem. Isso é muito inadequado, porque quando a ONG ela faz a adoção, ela faz uma manutenção daquela adoção, uma avaliação. Então, se o animal ele é entregue a outra pessoa, a gente perde o contato para poder continuar sabendo se ele está sendo bem cuidado, porque, como a gente tem comentado agora, existem muitos animais que estão sendo adotados para a tortura. Então, é uma coisa que a gente precisa estar acompanhando de perto. Então, precisa, como o Rogério falou, os animais eles precisam também ser animais, poder estar num ambiente adequado. Então, a gente precisa saber se o espaço que o cachorro vai ficar é
adequado para ele, se não vai ter possibilidade de fuga, porque nós somos extremamente contra pessoas que abrem o portão e deixam... meu cachorro ele sabe passear pela rua e depois ele retorna. A gente sabe que a rua, sem supervisão do tutor, é um ambiente muito perigoso. E para gatos, que acho que essa é a principal... dificuldade na adoção, lares telados. E quando eu falo lares telados, não nós estamos falando somente de apartamentos. Existem muitas pessoas que estão conseguindo adequar pátios e estruturas para manter gatos em um ambiente controlado, que isso evita doenças, zoonoses e protege o animal e faz com que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Certo. Faltam 2 minutinhos para o programa acabar. Eu queria que cada um falasse rapidamente, considerações finais. E a gente tinha conversado lá no início, Rogério, existem algumas coisas no horizonte, na legislação, que tornaram um pouco mais difícil a vida dos que abandonam e praticam maus tratos. Fala para a gente o que está por vir com relação a isso. E depois, na sequência, a Franciele, para a gente encerrar. Rapidamente. Bom, 2 novidades importantes para o pessoal saber, bem recentes no cenário do ordenamento jurídico brasileiro. São, por exemplo, a política AMAR, que foi implementada no mês de março no Brasil, uma lei federal que protege animais em situações de catástrofes, desastres, e gera uma série de obrigações para o poder público, para os municípios, para os estados, para os empreendedores de empreendimentos que possam ocasionar tragédias ambientais que afetem a vida dos animais. Essa é uma lei muito interessante que está em vigor já no Brasil. E a gente teve também, em função do caso Orelha, com a sua grande repercussão nacional, né, o cãozinho comunitário que foi brutalmente assassinado em Santa Catarina, a gente teve como modificação normativa o aumento da punição na esfera administrativa. A gente sabe que ainda há muito para se cobrar dos poderes públicos na fiscalização dos maus-tratos, mas houve um aumento da pena que pode chegar, da punição, da multa a ser aplicada, que pode chegar até R$1 milhão, Clarissa, no Brasil. Isso é então, ótimo. tem novidades interessantes e a gente está avançando. Franciele, rapidamente para a gente encerrar. Eu gostaria de trazer aqui o Simpatinhas, que é um programa do governo, que ele funciona como um RG para o animal e faz com que a gente tenha um controle único de quantos animais, para fazer um censo real para todo o país, quantos animais nós temos, quantos animais não são castrados, quantos são vacinados, porque a partir desse censo a gente consegue, de fato, construir políticas públicas com dados reais. Então, quando a gente tem cada instituição, cada ONG fazendo seu próprio segmento de cadastro, a gente dificulta isso. Então, por favor, protetores, tutores, vamos utilizar os Simpatinhas. Dado o recado. Muito obrigada, Franciele, muito obrigada, Rogério, pela presença de vocês. Obrigada a você que nos assiste. E não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais. Até semana que vem, porque afinal tudo é sobre nós.